Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, como sempre, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. E é um carinho redobrado hoje, meus amigos. Estamos de volta a essa terra sagrada, abençoada de Uberaba, terra que todos nós sabemos, né? Foi a segunda cidade em que nosso amado Chico desempenhou a sua sacrossanta missão. É conhecida no mundo todo por seu trabalho intenso no campo do bem, multirreligioso, uma bênção, né, sem dúvida alguma, para todos nós. Nós temos o nosso evento nesse final de semana, todos vocês sabem, e outras atividades locais, graças a Deus. Hoje, meus amigos, eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto que eu acho que todo mundo vai se identificar de alguma forma. Muitas vezes, por um detalhe, nós podemos ganhar ou perder algo. Muitas vezes, por um detalhe, uma vida se perde ou uma vida é ganha. Olha que interessante, né? Um segundo pode ser a diferença entre o anonimato, na verdade, ou a vitória para um desportista de alto nível. Imagina, a diferença de um segundo numa Olimpíada, né, pode fazer com que um nadador fique em primeiro lugar ou ele simplesmente fique em sétimo, oitavo e seja esquecido. Então, assim, detalhes fazem uma grande diferença. Quantas vezes a gente não percebe isso na vida, né? Por exemplo, por causa de poucos metros de um detalhe, um acidente acontece ou ele deixa de acontecer. Veja como é que são as coisas, né? Graças a Deus a gente via, inclusive, no ônibus, né, para Uberaba, isso aconteceu exatamente conosco, né, com a nossa equipe. A gente vindo no ônibus, a estrada perigosa, né, muita chuva, e aí um caminhão, um baú enorme, perdeu o controle, ele ia virando assim no L e bateu no nosso ônibus, né? Por um pequeno detalhe, não aconteceu uma tragédia. E por que não aconteceu? A gente já estava conversando com o ônibus, né? Com o pessoal do ônibus aqui, com a equipe, porque não tinha que acontecer. Porque esse detalhe podia ter ocorrido, mas por algum motivo, só Deus sabe qual é, não era para ter acontecido. Tanto que eu estou aqui gravando a pílula para vocês, né? E a gente continua com as nossas atividades. Então, tenha certeza que quando algo tem que ocorrer conosco, vai ocorrer contra a nossa vontade ou não. E ao mesmo tempo, quando não tem que acontecer, se nós estivermos no nosso caminho do bem, não vai acontecer. Por que eu estou tocando esse assunto? Até trazendo um exemplo, né, que a gente vivenciou ontem. Porque muitas vezes, meus amigos queridos, a gente acaba entrando numa zona de preocupação, de ansiedade, desespero com relação ao futuro. É ou não é? Você fica lá, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Será que eu vou conseguir superar esse problema? Será que eu vou conseguir resolver essa situação? Será? Gente, por um detalhe, como por exemplo um pensamento negativo repetido na nossa mente, a gente pode se perder. E ao invés de você colocar o foco na solução do seu problema, você se torna especialista no problema. Essa mudança de rumo da sua energia pode ser o fator determinante entre o que? O sucesso ou o fracasso. Quando a gente vai observar a vida dos grandes homens que mudaram a história do mundo, né, com seus exemplos maravilhosos, nós vamos identificar que eles, por detalhes, conseguiram ter acesso a grandes informações, grandes descobertas, ou, quando foi necessário, por causa de detalhes a mais ou a menos, foram capturados, né, tiveram seus trabalhos reexaminados, reestruturados. Por quê? Porque por algum motivo tinha que ser assim. Então, amigos queridos, nada acontece por acaso. Guarde sempre essa frase. Nunca se revolte com o que a vida traz para você, mas sim trabalhe com o que você pode fazer com relação àquilo que a vida traz para você. Ainda voltando à nossa experiência, porque está muito recente, né? Como nada acontece por acaso, se aconteceu, com certeza o mundo mal sabia que eu compartilhar isso aqui na pílula. Você veja só, na hora que o ônibus parou, que todo mundo foi ver o estrago, né? Porque realmente rasgou uma parte da lateral do ônibus, estava todo mundo assustado com a pancada, quebrou, né, o retrovisor, foi uma coisa muito séria. Aí a gente foi analisar, a gente estava conversando com nossa equipe aqui e a gente começou a brincar entre si, né? Falei, tá vendo? Já conseguimos fazer o nosso primeiro bem, porque se o ônibus não tivesse ali no cantinho, com certeza o motorista do caminhão ia ter caído na ribanceira, porque era uma ribanceira que estava do lado direito, né? Mas por algum motivo não era para acontecer. Então nada acontece por acaso. Aí as perguntas, por que a gente? Né? Por que não caiu? Por que caiu? Não importa.
simplesmente significa que as coisas têm que seguir. Se a gente fica perdendo muito tempo com algo que acontece, querendo entender as explicações ao invés de lidar bem com isso, as coisas não ocorrem. Então a gente determinou entre nós, fizemos uma prece agradecendo a Deus o que não ocorreu e nada de ficar se queixando com pessimismo, pelo contrário, a gente optou por observar o otimismo, né, do que poderia ter ocorrido e não aconteceu. Então começa a trazer a mesma visão para a sua realidade. Às vezes uma pessoa fala, meu Deus, eu fui assaltado, mas por que eu? Meu Deus, alguma pessoa que eu amo desencarnou, mas por que veio no meu lar e não no do vizinho? Meu Deus, eu perdi o emprego, mas por que eu e não o outro? Gente, não importa do ponto de vista do porquê veio. A pergunta é, o que que eu posso aprender com essa situação? Como que eu posso ressignificar, entende? Reelaborar o meu trabalho com o que está ocorrendo? E isso só acontece, amigos queridos, quando a gente tem a prática da gratidão. Sem a prática da gratidão na nossa vida, a gente não consegue ressignificar as informações que nos acontecem, os fatos que nos acontecem. Com a falta da gratidão, qualquer problema fica algo gigantesco, vira algo gigantesco, entende? Vira um trauma, não é? Vira um problema grande. Você vê que tem pessoas que olham para o seu passado, tiveram pais difíceis, maridos complicados, esposas complicadas, enfim, um passado difícil. E essas pessoas são alegres, são ótimos pais atualmente, ótimas esposas, não é? Ótimos filhos, e de repente você pergunta, poxa, mas você teve uma infância tão difícil, tantos problemas, a pessoa fala, exatamente por isso que eu sou uma pessoa feliz hoje. Quer dizer, a pessoa tem gratidão por tudo aquilo que ela conseguiu superar. Aí você pega alguém que teve os mesmos problemas na infância e adolescência, é aquela pessoa mal-humorada, mal amada, como se diz no ditado popular, e aí você observa que ela não conseguiu elaborar, ela não conseguiu ressignificar o que ocorreu. E o olhar não é de gratidão, é um olhar de revolta, de tristeza. Então veja você que a revolta e a tristeza nunca vão nos trazer, meus amigos queridos, a paz que nós desejamos. Lembre-se, algumas coisas nos acontecem, a gente não vai saber porquê de imediato, mas sempre a gente pode escolher como que nós vamos lidar com tudo isso, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que você faça as melhores escolhas possíveis na sua vida, de ressignificação, de reorientação, para você se sentir bem e seguir adiante. É o que eu mais te desejo nesse dia, nessa sexta-feira abençoada, tá certo? Um beijo grande no seu coração, muita luz a você, a sua família, você já sabe. Muito obrigado por você compartilhar com tanto carinho, com tanta atenção as nossas pílulas do nosso amado Evangelho, e graças a você, presente em mais de 140 países todo santo dia. Fiquem com Deus, luz e paz. Amanhã o pessoal de Uberaba e de região, estamos aguardando vocês, e no mais você já sabe, né? Até breve, com muita gratidão, vendo sempre o lado bom em tudo que nos acontece. Até muito, meus amigos, muito breve.